Tende amor à associação inteira dos irmãos. Estas palavras foram escritas há quase 2000 anos. Mas hoje precisamos delas mais do que nunca. Como podemos amar algo tão vasto como uma fraternidade mundial? E neste mundo insensível, o que podemos fazer para que o nosso amor nunca diminua? Quando nos batizamos, passamos de facto a fazer parte desta fraternidade. O nosso coração encheu-se de alegria. Mas com o tempo, é muito fácil esquecermos-nos das razões para amarmos esta fraternidade. Vamos recapitulá-las. Vejamos 3 atividades em que a nossa fraternidade está empenhada. Está ocupada na obra de pregação. Presta ajuda aos necessitados. Reúne-se para adorar a Jeová Deus. Em primeiro lugar, a nossa fraternidade prega as boas novas do Reino de Deus em todos os cantos da terra. Jesse prepara-se para ir ao serviço de campo. Tens tudo? Acho que sim. Já arranjei a mochila e estou pronto. Não esqueças o café. Obrigado. Não esqueças de telefonar. Mas por que tanta bagagem? Ele mora no Alasca, uma região enorme, mais de 2 vezes maior que a França. Muitas pessoas ali vivem em regiões tão remotas que só há uma maneira de contactá-las: de avião. Não há estradas em 50% daquele território. É tudo deserto. Não há sequer um trilho. Mas há uns 200 povoados de esquimós, índios, tribos de atapascos, Chinchen, Tlingit. Provavelmente há umas 70.000 pessoas espalhadas por essa região. Os irmãos escolhem cuidadosamente os povoados que vão visitar. Preparam o avião e convidam uma equipa de pilotos e publicadores para uma viagem de 2, 3 ou 4 dias. Sou piloto profissional. Este é o meu ganha-pão. Voar é uma coisa emocionante, mas ao mesmo tempo é só um serviço mecânico. O que realmente gosto é da pregação. Poder alcançar pessoas nessas regiões remotas e levar-lhes a verdade. Sobrevoamos regiões desabitadas onde não se vê viva alma e perguntamos: como deve ser este povoado? Ficamos naquela expectativa: como vai ser quando pousarmos? Os moradores desses povoados, em geral, ficam desconfiados de pessoas com roupa formal. Assim, os irmãos abrem uma exceção e vestem-se de modo informal para essas visitas. Primeiro, eles têm de conhecê-lo. Querem saber por que está lá. Depois que entendem que está lá levando uma mensagem da Bíblia, tornam-se mais receptivos. Mostramos verdades básicas na Bíblia, como no Salmo 83:18 ou em João 17:3. Deixamos o nosso endereço e telefone e incentivamos-los a contactar-nos para que possamos estudar com elas. Naturalmente, este tipo de testemunho também tem os seus desafios. Condições insalubres, enxames de mosquitos ou até coisa pior. Em quase todas as casas nos disseram: cuidado com os ursos, porque eles estiveram lá de manhã. Realmente precisamos ter cuidado. Estes desafios só servem para achegar os irmãos ainda mais. Fica-se mais ligado aos irmãos. É uma experiência muito edificante. Pouco a pouco trabalhamos o território, de modo que agora podemos dizer que o cobrimos todo com as boas novas pelo menos uma vez. Vários lugares já cobrimos 2 vezes e em algumas localidades já conseguimos fazer 3 visitas.
Este trabalho que fazemos aqui ajuda-me a perceber que estamos a cumprir a profecia bíblica de Mateus 24:14 por pregarmos as boas novas em toda a terra habitada. É o que fazemos aqui. Estas são regiões remotas e a organização está a cuidar que sejam testemunhadas. Os nossos irmãos descobriram que nesta sofisticada cidade europeia, como em muitas outras, a maioria das pessoas é um tanto apática em relação à mensagem da Bíblia. Os membros de uma congregação, porém, foram designados a pregar exclusivamente num território bem diferente. O enorme porto de Antuérpia. Os irmãos chegam às docas antes dos navios começarem a ser carregados. Usam esse tempo para pregar aos camionistas vindos de muitos países. Então, é hora de subir a bordo dos navios. Eu lembro-me que estava muito entusiasmada, mas também estava com medo, porque não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia como era pregar num navio. As testemunhas sabem que vão encontrar pessoas de todas as raças e de diversas línguas. Às vezes há 10 nacionalidades a bordo. Pode imaginar 10 nacionalidades. Marinheiros de países distantes ou pouco conhecidos ficam surpreendidos de ver publicações bíblicas no seu idioma. Nos navios, encontram-se pessoas muito receptivas. No entender deles, só Deus pode protegê-los contra as forças da natureza e o mar. Nunca encontrei um marinheiro ateu, nunca. Os vídeos da sociedade são um ótimo instrumento para dar testemunho neste território. Deste modo, já tivemos até 15 pessoas de uma vez a assistir a 3 vídeos que elas mesmas escolheram. E depois tinham muitas perguntas. Neste território em constante mudança, como conseguem os irmãos revisitar os interessados? Cada semana o jornal local diz que navios estarão no porto. Quando encontram um marinheiro interessado, os irmãos anotam cuidadosamente o nome do navio em que ele trabalha para poder contactá-lo de novo. Em pouco tempo trazem os estudantes para as reuniões. Apenas nos 3 primeiros anos desde que a congregação foi formada, mais de 1.400 marinheiros de 41 países assistiram às reuniões. Em média, iniciam 5 novos estudos bíblicos por mês. Um homem estava mesmo ansioso para tornar-se testemunha de Jeová. Ele leu só uma revista e disse: isto é verdade. Começou a falar a outros. E quando fomos ao navio, o homem estava a pregar. Ele disse: preciso de livros, preciso de livros. Uma vez fui a um navio de um país onde a nossa obra estava por escrita. Visitámos o navio em 3 noites. Da última vez, ficámos até à 1h30 da madrugada a pregar as boas novas. Quando deixámos o navio, a tripulação inteira foi ao convés e todos eles diziam: adeus, testemunhas de Jeová, até ao paraíso. Desde o início, passamos a amar essas pessoas. É o rio com o maior caudal do mundo. Mas o Amazonas é também uma via pública, uma estrada líquida que se estende por mais de 6.000 quilómetros desde os planaltos do Peru, atravessando o Brasil até o Atlântico. Nas densas florestas peruanas, o Amazonas permite que os nossos irmãos alcancem as pessoas com as boas novas. Pioneiros especiais mudaram-se para esta região, uma das mais agrestes e remotas do mundo, para pregar às pessoas. Pelo rio, eles entram diretamente em algumas aldeias. Às vezes dão testemunho sem precisar sequer sair do barco. Outras aldeias, porém, só podem ser alcançadas a pé. Eles são muito hospitaleiros. Convidam-no para entrar. Dá para reunir a família inteira e sentam-se todos para escutar. Às vezes, os moradores reúnem as crianças e pedem aos pioneiros que deem uma aula sobre a Bíblia. Nesta aldeia, a revisita é para o chefe. Os irmãos pregam para ele em espanhol e ele traduz a mensagem para a sua tribo. Os irmãos também encontram muitos interessados numa colónia de leprosos. Aqui, na região amazónica, às vezes encontram-se nativos
que nunca ouviram falar de Deus. É uma coisa maravilhosa poder transmitir-lhes a verdade. Os pioneiros prontamente admitem que este território tem os seus desafios. Quando vamos pregar na selva, um problema são as cobras. O calor, que às vezes continua a noite inteira, falta de luz elétrica, de água canalizada. Eu acho que é a solidão. Lutar contra a solidão, porque estou longe da família. Mas onde outros só veriam problemas, estes pioneiros veem soluções. Dirijo estudos bíblicos com as pessoas. Procuro fazer delas a minha família e encaro-as como os meus prospectivos irmãos. Procuro ficar sempre bem achegado a elas para não sentir tanta solidão. As mulheres tornam-se minhas amigas. Elas contam-me os seus problemas e eu procuro ajudá-las. Quando vemos as pessoas chegar ao salão, esquecemos o calor e as dificuldades. Fica evidente que Jeová está a abençoar o nosso trabalho. Graças a Jeová, no momento estou a dirigir 20 estudos bíblicos e diria que metade dos estudantes vem ao Salão do Reino. Só há 3 testemunhas de Jeová na região e nós, 2 pioneiros especiais. Mas 89 pessoas assistiram ao memorial. Para mim, é um grande privilégio pregar o reino nesta parte do Peru. Saber que muitos irmãos fazem o mesmo em outras partes do mundo realmente nos encoraja. Não estamos sós. Eles realmente não estão sozinhos. Em todo o mundo, os irmãos empenham-se na mesma obra. Testemunhas que vivem nas cidades e aldeias maiores em Moçambique vão regularmente a zonas rurais remotas. Elas planeiam as suas visitas segundo a estação. E isso permite-lhes falar com os laboriosos agricultores e com as suas famílias. Em todo o mundo, os irmãos trabalham ombro a ombro, pregando às pessoas onde quer que elas se encontrem. O que dizer de si? Participa na pregação onde mora? Talvez ache que o seu trabalho não tem nada de especial. Mas quando prega, não importa como nem onde, está a participar da mesma obra maravilhosa. Faz uma obra que o achega aos seus irmãos. Uma obra que ajuda as pessoas, que salva vidas. Uma obra que agrada a Jeová Deus. Quem passa por aqui mal repara neste local. Parece apenas um terreno vazio numa movimentada cidade japonesa. Para um dos nossos irmãos, porém, este lugar tem muito significado. Morei aqui por 27 anos. Eu, minha esposa e as nossas 2 filhas éramos muito felizes aqui. Em 17 de janeiro de 1995, a vida de Takao Jinguji, como a de tantos outros em Kobe, no Japão, virou-se de pernas para o ar. Quando o terremoto começou, houve um tremor, um grande tremor. Mas eu não sabia o que estava a acontecer. Imediatamente virei-me e procurei a mão da minha esposa. E ela procurou a minha. Nos tocamos. Mas daí, com o próximo tremor,
as nossas mãos separaram-se. Dos 5.500 mortos no terremoto, 13 eram testemunhas de Jeová e 2 eram pessoas não batizadas. O terremoto deixou mais de 300.000 pessoas desabrigadas. 350 lares de testemunhas de Jeová foram destruídos ou gravemente danificados. Kotoyo, a mais velha de 3 filhos, aguardava com crescente ansiedade enquanto os destroços da casa dela estavam a ser removidos. Os seus pais estavam desaparecidos. Então, vimos a mão de um homem. E eram os meus pais, que estavam lá, debaixo dos escombros. Kunio Tsunasawa, um ancião, estava ao lado desses jovens quando os pais foram encontrados. O médico fez respiração boca a boca para tentar fazê-los respirar, mas não adiantou. A mãe e o pai estavam mortos. Takao Jinguji rastejou de debaixo dos escombros, ferido e magoado, desesperado para encontrar a esposa e a filha. O lugar onde a minha esposa e a minha filha estavam presas foi engolido pelas chamas. Tentaram apagar o fogo, mas não havia água, nem mesmo um extintor de incêndio. Não havia nada que pudéssemos fazer, só ficar parados, olhando. Para dizer a verdade, saber que elas morreram instantaneamente ajuda-me a enfrentar a dor. Consegui permanecer muito calmo. Naquela hora, realmente senti a ajuda de Jeová. Mesmo nos piores momentos, os irmãos estavam prontos a apoiar uns aos outros. Desde o instante em que tiraram o meu pai e a minha mãe de debaixo dos escombros, o irmão e a irmã de Tsunasawa ficaram ao meu lado. Os dois ficaram conosco e foram à morgue conosco. Ela segurou a minha mão. Não disse nada, mas pude sentir que ela estava ali para ajudar. Diante de toda essa destruição, os irmãos imediatamente providenciaram ajuda humanitária. Os circuitos que davam ajuda escolheram alguns salões do reino e deram instruções de como entregar suprimentos, água e comida nesses locais imediatamente. Embora tivesse acabado de perder a esposa e a filha, Takao Jinguji ofereceu-se para prestar ajuda. Pude participar plenamente nessa atividade e, sem dúvida, senti a força de Jeová. Poucos dias depois, irmãos da filial perto de Tóquio visitaram o local do desastre. As vítimas do terremoto ficaram muito emocionadas. Em seguida, os socorros incluíam, além de alimento e água, proteger as casas danificadas contra as intempéries. Os vizinhos viram todos aqueles irmãos a trabalhar e perguntaram, mais ou menos assim, de onde vieram eles? São da sua religião? Logo de início deu-se atenção às necessidades espirituais. As visitas de pastoreio, as reuniões cristãs e a obra de pregação não foram interrompidas. Sabemos que haverá uma ressurreição. E divulgar essa esperança a outros ajuda a aliviar o coração daqueles que perderam uma pessoa querida. Num dos programas de socorro, as vítimas do terremoto foram levadas a um salão de assembleias onde tinham um quarto limpo para dormir, banho quente e todos os suprimentos necessários. Elas também assistiram a uma reunião e foram ao serviço de campo numa área não atingida. Então, levaram-nos de volta para casa. Na minha opinião, foi um arranjo muito bondoso. O irmão e irmã Nagai, deficientes físicos e pioneiros de Kobe, ofereceram o seu pequeno apartamento para ser usado como salão do reino. Tivemos um auge de 72 pessoas numa das reuniões realizadas aqui. Os irmãos que usaram o local ficaram muito agradecidos, porque não tinham outro lugar para se reunir.
Os irmãos esforçaram-se para ajudar todos os que puderam, incluindo não testemunhas. Fomos ao maior hospital de Ko e partilhamos com os que estavam ali algumas das nossas esteiras, cobertores, arroz e muitas coisas. Anos depois, as pessoas ainda sentem os efeitos do terremoto. Faz 3 anos que tudo aconteceu, mas não passa um dia sem que eu pense no terremoto. Mas os sobreviventes do terremoto foram muito consolados por permanecerem achegados a Jeová e à fraternidade mundial. Naturalmente, houve alturas em que fiquei abatido por causa da dor e da solidão, mas nessas horas obtive muito consolo por assistir às reuniões, ler a Bíblia e também as revistas. Os que se preocuparam conosco enviaram-nos cartas e bilhetes. Isso encorajou-nos muito. Irmãos e irmãs deixaram de ir trabalhar para nos ajudar, mesmo arriscando perder o emprego. Pude sentir o amor deles. Kotoyo tinha perdido os pais, mas pouco depois fazia parte de uma nova família. Alguns meses após o terremoto, o irmão e a irmã Tsunasawa convidaram Kotoyo e os seus irmãos para morar com eles. Eles deram-nos forças para prosseguir. Os membros da minha congregação, bem como irmãos e irmãs de outras congregações, consolaram-me muito. Eles diziam: nós é que ficamos encorajados de vê-lo presente nas reuniões. Isso realmente me consolou. O terremoto tinha devastado a cidade, mas a fraternidade emergiu mais forte do que nunca. Sinto no fundo do coração que os irmãos fazem exatamente o que Jesus disse. Eles amam os seus irmãos assim como Ele ama. Sou muito feliz por fazer parte desta organização. Nos anos 90, houve muitas catástrofes. Em agosto de 1992, o furacão Andrew causou uma destruição terrível. A nossa fraternidade foi elogiada por prestar socorros. Um jornal local comentou: ninguém está a bater a porta na cara das testemunhas de Jeová esta semana, mesmo os que ainda têm porta para bater. Uns 3.000 voluntários testemunhas de todo o país convergiram para a área da calamidade, primeiro para ajudar os seus, depois para ajudar os outros. O jornal acrescentou: qualquer organização militar invejaria a precisão, a disciplina e a eficiência das testemunhas. Os piores desastres dos anos 90 foram causados pelo homem. Em 1994, o ódio étnico e a guerra civil dilaceraram o Ruanda e o Burundi. Centenas de milhares foram mortos. Houve bem mais de 1 milhão de refugiados. Problemas similares afligiram a Libéria, a Serra Leoa e o Congo. Nessas tragédias, centenas de testemunhas de Jeová perderam a vida. Milhares de outras sofreram com a pobreza, doenças, falta de moradia e fome. A fraternidade esforça-se muito para socorrer. Em julho de 1994, as testemunhas de Jeová da França, Suíça e Bélgica contribuíram bem mais de $1.600.000 para um fundo em benefício dos irmãos no Ruanda e no Burundi. Avisados da necessidade numa sexta-feira, os irmãos na Europa enviaram 35 toneladas de provisões de socorro na quarta-feira seguinte. Mais recentemente, as testemunhas na Europa juntaram mais de 400 toneladas de provisões para enviar aos irmãos em Kinshasa, no Congo. Esse tipo de ajuda salva vidas, mas faz mais do que isso.
lembra a todos os envolvidos que a nossa fraternidade não existe apenas da boca para fora. Ela é real. Talvez nunca tenha tido a oportunidade de participar em programas de ajuda humanitária em situações extremas como estas. Quer dizer então que não tem parte nesta obra? De modo algum. Neste mundo atribulado, os problemas são muitos e variados. Quando visita os doentes, quando ajuda os idosos e os enfermos, quando tira tempo para consolar uma alma deprimida, quando mostra interesse pelos irmãos da fé, então dá a sua contribuição para o grande sinal identificador desta fraternidade, o amor. Para a nossa fraternidade, nada é mais importante do que adorar a Jeová Deus. Os nossos locais de adoração são modestos. Mesmo assim, são importantes. À medida que a fraternidade continua a crescer, são necessários cada vez mais salões do reino. Até recentemente, esse era um problema em Machachi, uma cidade nas montanhas do Equador. 3 ou 4 irmãos com experiência em construção orientam os irmãos que fazem o trabalho. Com a ajuda dos irmãos, conseguimos terminar em menos tempo e todo o trabalho é voluntário. Quando os preparativos são concluídos, começa um período de intensa atividade. Muitos irmãos pediram alguns dias de folga do seu emprego, a fim de poderem vir e apoiar a construção. Isto é algo maravilhoso. Os irmãos vêm de longe para ajudar a construir a casa de adoração de Jeová. Achegamo-nos mais uns aos outros e a Jeová. Nestas construções há muito trabalho para todos os voluntários. Temos observado uma atitude maravilhosa, alegre. Todos estão dispostos a colaborar, dos mais jovens aos mais idosos. Todos os envolvidos querem que o novo salão sirva para um bom testemunho na comunidade. Durante a construção, as pessoas fizeram comentários positivos. Muitas ficaram impressionadas com a união das testemunhas de Jeová. Por exemplo, as pessoas veem que somos trabalhadores árduos, como formigas. Elas gostariam que outras pessoas na comunidade trabalhassem juntas desta maneira para fazer o que é preciso. Por fim, o trabalho está terminado e chegou a hora de dedicar o novo Salão do Reino. E assim, hermanos, este Salão do Reino será dedicado a Jeová. Esperávamos isso há muito tempo, um novo Salão do Reino para receber mais pessoas. É uma grande alegria. Como lhe disse, não tínhamos um local apropriado para nos reunir. Estou tão feliz que até tenho vontade de chorar. Será que reunir-se para a adoração é mesmo importante para a nossa fraternidade?
Alguns governos descobriram uma resposta quando proibiram essas reuniões. A Estónia, no norte da Europa, garante liberdade religiosa aos seus cidadãos. Os nossos irmãos agora estão livres para reunir-se para a adoração. Mas há algumas décadas, em toda a Europa de Leste e na Rússia, as coisas eram bem diferentes. Os homens da polícia secreta, a KGB, disseram: "Onde está Jeová? Vamos certificar-nos de que o nome Jeová nunca mais seja lembrado na Estónia. Vocês vão para um campo de trabalhos forçados. Outros vão para a Sibéria. Onde está o vosso Jeová?" Eu fui deportado para a Sibéria. Na altura, em 1951, eu tinha 8 anos. Ficámos lá 7 anos. Mais tarde estive na prisão, de 1963 a 1966. Em 1951, mais de 300 foram deportados, incluindo o meu pai e a minha mãe, para que o nome de Jeová não fosse mais lembrado na Estónia e ponto final. Assim começamos vida nova. Lá estávamos nós nas vastas estepes russas. Então simplesmente passámos a pregar. Será que essa perseguição cruel acabou com as reuniões cristãs? Havia reuniões, mas não eram grandes. Nós nos reuníamos em grupos pequenos para estudar. Nessas ocasiões, decidia-se o lugar e a hora da próxima reunião, e não podíamos nem mesmo dizê-lo em voz alta. Viajávamos várias horas para chegar ao local. Antes das 7 horas da manhã, apanhávamos as crianças que eram pequenas. Às vezes, levávamos-las dentro de uma sacola. Eles viajavam de autocarro e depois caminhavam quilómetros. Cada semana, levávamos cerca de 12 horas para ir e voltar do estudo de A Sentinela. Como é que os irmãos arranjavam publicações para estudar nas reuniões? De início, não pudemos reproduzir a Sentinela, a não ser com uma máquina de escrever ou à mão. Mas naquela época, era perigoso ter uma máquina de escrever. Não se podia escondê-la num lugar qualquer, porque seria encontrada com um detetor de metal. Seria encontrada facilmente numa casa de madeira ou se fosse enterrada. Mas o telhado da minha casa é de metal. Perto da chaminé, por baixo do telhado de metal, eu tinha um esconderijo. Os irmãos faziam cópias das publicações usando as suas próprias matrizes e escondiam tudo com cuidado. E foi assim que sobrevivemos espiritualmente. Todos aqueles anos, apesar das dificuldades e perseguições. Ventos de mudança sopraram na Europa de Leste em fins dos anos 80 e início dos 90. Na Estónia, a nossa obra foi legalizada em 1991. Especialmente para as testemunhas de Jeová, que serviram sob restrições por décadas na Estónia, ter liberdade foi, é claro, algo muito, muito comovente. Agora que por fim têm liberdade para pregar, os irmãos na Estónia e em toda a Europa de Leste e Rússia esforçam-se a convidar as pessoas para as suas reuniões cristãs. Isso ocorre especialmente na época do memorial, a reunião mais importante do ano. Um irmão lembra a última vez que o memorial foi celebrado durante a proscrição. Foi na pequena casa dele. Havia exatamente 60 pessoas aqui. Pode imaginar, 60 pessoas sentadas nestes quartos, e para nós isso era muita gente. Mas hoje há várias congregações, cada uma com várias centenas de pessoas na assistência. Rapidamente organizaram-se as reuniões. Os irmãos estavam tão felizes. E nos meus ouvidos ressoavam as palavras: o nome Jeová nunca mais será lembrado na Estónia. Lundazi, na Zâmbia, é uma aldeia incomum.
ela passa a maior parte do tempo vazia. Mas durante algumas semanas por ano, o local ganha vida. Centenas de irmãos viajam até lá para assistir aos congressos. Muitos caminham por 3 dias. Nós não paramos no caminho, excepto para comer. Quando escurece, paramos. Dormimos só algumas horas e de manhã cedo, enquanto ainda está escuro, levantamo-nos e recomeçamos a viagem. Ficamos muito cansados devido à bagagem pesada que temos de carregar, mas quando chegamos aqui e vemos todos estes irmãos, ficamos muito felizes. Muitos chegam cedo para consertar e preparar a aldeia. Outros juntam lenha para as muitas fogueiras necessárias para fazer comida. Em pouco tempo, a aldeia está cheia de vida. Mas a obra mais importante é a preparação para o próprio congresso. Finalmente começa o programa. Não dá para dizer, meu irmão, o prazer que sentimos. É motivo de muita alegria, de grande alegria. Depois do congresso é hora para a longa viagem de volta. Mas estes irmãos estão acostumados a extensas caminhadas. Para nós, caminhar não é novidade, porque nascemos em África, um continente onde muitos são pobres. É o nosso modo de vida. Temos de seguir em frente, sem desistir. Não importa se há montanhas ou se temos de caminhar dia e noite. O que interessa é a vida que buscamos obter no futuro. Para outro grupo de testemunhas, caminhar até ao seu congresso de distrito não é uma opção. Elas moram numa ilha, no lago Chiloé, no Malawi. A nossa obra esteve proscrita por 27 anos. Realizávamos as nossas reuniões só à noite. Mas por algum motivo as coisas mudaram e agora podemos adorar e pregar publicamente. No lago Chiloé, como em boa parte da zona rural africana, as tarefas diárias para garantir a sobrevivência consomem muito tempo e energia. O nosso dia-a-dia é muito difícil. Os campos são infrutíferos, insuficientes. É muito difícil conseguir dinheiro para comprar equipamento de pesca. Apesar das dificuldades, estes irmãos sentem-se muito encorajados pelas reuniões. Chegar ao congresso requer uma viagem bastante complicada. Há algumas dificuldades, porque a distância é muito grande daqui até ao local do congresso. O principal problema é atravessar o lago. Quando chegamos ao outro lado, alguns irmãos vão de carro, outros de bicicleta, alguns apanham autocarros e ainda há outros que vão a pé, porque são muito pobres. Para alguns, este congresso será um marco. Esta pequena congregação de 62 publicadores tem 7 candidatos ao batismo de um lado da ilha e 3 do outro lado. Mesmo alguns que se qualificaram para o batismo perguntam: vamos mesmo ser batizados ainda esta semana? Estão muito entusiasmados. Por fim, chegam ao congresso. Viajaram toda essa distância porque querem mesmo alimentar-se espiritualmente. O que me deixa muito feliz nas reuniões é, primeiro, ver o rosto dos irmãos. Segundo, ouvir as expressões deles. E terceiro, cantar cânticos de louvor. Sinto que associar-me com os irmãos é uma das coisas mais importantes na minha vida.
Todos se alegram quando os candidatos ao batismo declaram de pé a sua decisão de servir a Jeová. Estes discípulos vão dar o passo mais importante da sua vida. Neste dia, eles publicamente reconhecem a Jeová como seu soberano. Tornam-se também parte da nossa fraternidade. Depois do batismo, os nossos 10 novos irmãos estão prontos para a viagem de volta. Mas a sua carreira cristã está apenas a começar. Quando o irmão vai às reuniões cristãs, talvez não enfrente os mesmos desafios, mas tem de enfrentar os seus próprios desafios. Todos nós temos. Apesar dos obstáculos, estamos presentes às nossas reuniões semana após semana. Porquê? A razão é simples. Pela mesma razão, os nossos irmãos ficam comovidos quando podem voltar a assistir às reuniões livremente após anos de proscrição. Para mim, cada reunião e cada congresso era algo muito emocionante. Só conseguia fazer uma oração de agradecimento e dizer Jeová, Jeová, enquanto as lágrimas escorriam. Pela mesma razão, somos levados a ajudar os nossos irmãos em necessidade. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para dizer aos irmãos em todo o mundo como estou agradecido por toda a ajuda que nos deram. Isto resume tudo. Naturalmente, sou muito grato a Jeová que me trouxe a esta organização. Pela mesma razão, pregamos fielmente onde e como pudermos. Ter a oportunidade de transmitir a essas pessoas uma mensagem que algumas delas nunca ouviram antes, mesmo tendo uma Bíblia, é o maior privilégio e uma grande honra. Pela mesma razão, dedicamos a nossa vida a Jeová. Talvez nos tenhamos tornado parte desta fraternidade há anos, mas o motivo de termos feito isso é cada vez mais forte. É a razão mais simples. Amamos a Jeová e por isso gostamos de aprender sobre ele e de ensinar outros a seu respeito. E amamos as pessoas que Jeová ama. Quando as ajudamos em épocas difíceis, não esperamos que Jeová nos agradeça. Nós é que lhe agradecemos. Esta fraternidade que ele nos deu é um presente que nos toca o coração. A cada dia que passa, temos mais motivos para amar a nossa associação inteira de irmãos.